Uma má piada ou um mau momento põe-nos em banho-maria durante uns meses e no futebolista acontece a mesma coisa se tiver uma época menos boa. Portanto, somos quase que colegas, brothers in arms. Lá direito, Mário Jorge, também um pouco atrás, o remate, está lá, gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Tragam as gaitas, as bandeiras e pomada, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses carapuns suados, sentimentos gloriosos, quem é a nossa seleção. Vamos lá, combada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Eu cresci num país onde a seleção nacional era o Brasil em fases finais. Portugal não ia às fases finais. E portanto, de repente, em 84, e eu tinha 14 anos na altura, pela primeira vez, aquele sonho, Portugal estava entre os melhores. E isso era uma coisa extraordinária. Ainda por cima com aquela equipa admirável do Gomes, do Jordão, do Chalana, do Nené, enfim, era no fundo a conjugação do Benfica do Eriksen, que tinha ido a uma final europeia, tinha ganho campeonatos, com o Porto de Pedroto, que tinha ido à final da Taça das Taças precisamente em 84 e mostrava o potencial que veio levá-lo a ganhar a Taça dos Campeões. E, portanto, conjugaram-se ali jogadores extraordinários, duas equipas portuguesas cheias de jogadores portugueses extraordinários, e de repente Portugal parecia uma potência. Fomos a uma meia-final perdida daquela forma quase trágica com a França. 2 anos depois havia um sonho, ainda por cima foi de uma forma também relativamente épica que chegamos lá, o tal jogo de Stuttgart, a pontapé do Carlos Manuel. Eu acho que esse jogo e esse momento, que nós teremos sempre que agradecer ao Carlos Manuel para o resto da sua vida e das nossas, foi um momento clássico, em primeiro lugar, daquela ideia de o David contra o Golias. Ou seja, nós estávamos a jogar com a Alemanha. Portugal ganhar na Alemanha, que era uma coisa absolutamente impensável, era mais ou menos o mesmo que Chipre ganhar agora a Portugal. Fazer o impossível e fazê-lo com aquela classe, não é? E depois aguentar o jogo como nós aguentámos, acho que é de facto um momento importante da nossa vida, da nossa forma coletiva de estar. O Carlos Manuel foi um herói. Provavelmente, se calhar, o Carlos Manuel reconhecerá que se calhar é o melhor gol da carreira dele. É uma jogada incrível, num pontapé incrível. o remate, está lá, gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel! Ainda hoje falo bastante com o Carlos Manuel e quando falamos disso, ele próprio, eu acho que ia a força inteira de um país naquele pontapé. Eu acho que Portugal, portanto, estava numa situação, estava num empate com a Alemanha, estava a ser, evidentemente, massacrado, digamos assim, pelo poder do futebol alemão. Portanto, o Carlos Manuel ganha a bola numa zona lateral do lado esquerdo, leva a bola para dentro, e quando leva a bola para dentro começa a olhar e não vê ninguém, quer dizer, porque Portugal era uma equipa muito defensiva e, portanto, a única coisa que ele se lembrou de fazer foi um pontapé à baliza. Um pontapé absolutamente improvável, de um golo improvável, digamos, não diria que era um em 100 faz um golo, mas 1 em 1000 faria golo, e a bola realmente sai com uma força e colocação, ainda por cima com uma bola, portanto, com um efeito, a bola desvia-se claramente na sua trajetória, e, portanto, é um golo absolutamente notável. E, de facto, é um golo que nos garantiu a presença no Mundial. Portugal, apurado pela segunda vez para estar presente numa fase final de um Mundial, escolheu o Motel La Torre, em Saltilho, para o necessário período de aclimatização, adaptação à altitude e treinos preparativos. Em 86, nós regressamos ao Mundial e, portanto, para nós é um marco. Mas 86 não é um Mundial qualquer. É o primeiro Mundial que é televisionado a sério, que tem transmissões em todos os países, e que as pessoas veem os jogos a cores. Em 82 a experiência de televisão a cores era uma coisa muito circunscrita, as pessoas não tinham televisores a cores em casa, portanto em 86 já há muito mais pessoas com televisão a cores. Há uma outra coisa que é uma inovação que passa a estar disponível de forma generalizada na casa das pessoas, que são os videogravadores.
Em 86 as pessoas gravam os jogos para ver outra vez, para ver quando não puderam ver porque os horários não coincidiam com os trabalhos, e os patrocínios e as marcas começam a entrar no futebol de forma muito mais massiva. Quer dizer, os estádios de 86 estão montados e organizados para aparecerem as marcas, os patrocinadores. Aliás, há muitas declarações da preparação do Mundial com pouca preocupação em relação aos bilhetes e à ocupação dos estádios, porque o que importava era ter lá as marcas. Ora, os jogadores, neste contexto, começam a ganhar consciência de classe. O futebol começou a tornar-se num grande negócio. O futebol, a partir do momento em que foi transmitido pela televisão, não é? A publicidade nos estádios, a publicidade que acompanhava os jogos nos intervalos, a publicidade nas camisolas, etc., começou a render dinheiro. E a revolta dos jogadores era porque eles perceberam que para certos espíritos pode parecer mesquinho. Eles estão a representar a camisola, e, aliás, era o que dizia o Silva Rezende, eles estão a camisola nacional, estão a representar Portugal e vêm aqui falar de dinheiro. Mas a verdade é que a seleção e a federação faziam muito dinheiro com as camisolas e com a publicidade e não sei o quê. E, portanto, eles achavam que, sendo eles os protagonistas, tinham direito a receber uma parte dessa verba. O Mundial de 86 foi preparado à antiga portuguesa. As coisas faziam-se à antiga portuguesa na Federação. Quer dizer, desde logo a própria liderança de Silva Rezende. Silva Rezende era um homem do antigo regime. Isso foi relevante no conflito com os jogadores em 84 e 86. Sabes que Saltilho começa em Paris, começa em França. 84 é a antecâmara daquilo que vai acontecer em Saltilho. Porque as reivindicações já estavam a ser feitas no decorrer do europeu, que aquilo nunca ficou, quer dizer, ficou mal resolvido. E quando as coisas ficam mal resolvidas, sobrou para o meu amigo e saudoso José Torres. Portanto, é ele que vai levar com o embrulho que não tinha ficado desembrulhado no Euro 84. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo. Quando os jogadores começaram a reivindicar e quando os jogadores começaram a dizer que não tinham organização, porque todas as seleções com quem Portugal ia jogar para treinar no México, antes de propriamente começar o Campeonato do Mundo, todas elas falharam. Nenhuma delas estava verdadeiramente contratada para jogar com Portugal. Os próprios clubes mexicanos falharam. E a Seleção Nacional teve que jogar contra equipas criadas à pressa entre empregados de hotel, em campos que eram a descer, portanto que não tinham nem as dimensões certas, nem todos completamente impróprios para a prática de futebol. Eram tão maus que os jogadores disseram, nós aqui não vamos jogar, e o próprio selecionador dizia, bom, vocês estão cabo dos jogadores, porque eles torcem aqui um pé, um joelho, quer dizer, deixam de ter a hipótese de jogar. Então mudavam à última da hora, mudavam os treinos para o outro lado, para outra cidade. Tudo isto foi acontecendo e no meio desta confusão, no meio deste caos, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a única que foi a Saltilho, foi apenas à igreja da cidade com uma réplica da Senhora de Fátima. E não apareceu aos jogadores. E tudo aquilo que era necessário decidir, junto da seleção, não decidiu. E, portanto, recusou-se, inclusivamente, a falar com os jogadores. E isto criou um clima de total instabilidade. Comunicamos aos excelentíssimos órgãos da comunicação social que, como primeira tomada de posição, decidimos não comparecer ao jogo de treino marcado pela Federação Portuguesa de Futebol a realizar hoje, dia 25 de maio, em Monterrey. A direção da FPF, em sua reunião de 20 de maio, ratificou as condições oportunamente aprovadas e deliberou em nada as alterar, seja em que circunstâncias for. A voz dos jogadores não era considerada na década de 80. A voz dos jogadores não era considerada em Portugal em particular, mas também porquê? Porque apesar dessa voz começar a ter capacidade de se manifestar e de organizar, os dirigentes da Federação continuavam a ter um registro do pré-25 de Abril. Heroica e lusitana gente, vamos em frente mas convictamente.
Bala combate, infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que... O facto de Portugal ter vencido a Inglaterra transtornou um pouco os jogadores, que depois ficaram definitivamente transtornados quando o Bento parte a perna e o Damas não está preparado para ocupar o lugar de guarda-redes da Seleção Nacional.